Bom, pessoal, olha só. Vamos lá então para mais uma questãozinha aqui comentada, tá? Olha só. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, deixa eu só pegar aqui o nosso marcador. Só um minutinho. Aqui, beleza. Tá aqui, vamos pegar o vermelhinho. Tá, ótimo. Aqui, muito bem, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas das linhas 15, 27 e 40, tá, gente? Então, vamos lá, olha só, a questãozinha de crase, né? A questão clássica aí da banca Fundatec, pessoal. Então, nós precisamos lembrar que, primeiro, crase não é um acento, tá? Crase é união, é uma mescla, uma união de dois As. Detalhe, esse Azinho pode ser o Azinho, tá? Olha só, o Azinho preposição mais o Azinho artigo. Esse Azinho pode ser, o segundo Azinho pode ser o Azinho inicial de um pronome indefinido, como aquele, aquela, aquilo, tá? E o segundo Azinho pode ser o Azinho inicial do pronome relativo a qual ou às quais. Então, tira da cabeça, né, que o Azinho craseado só surge quando é a preposição mais a artigo. Não, tá? Pode ser artigo, o aquela, aquele, aquilo, ou o a qual, as quais, tá? Claro que o que mais aparece é o primeiro caso, né, pessoal? É o primeiro caso. Mas o que eu quero que fique bem claro para vocês é que, para eu ter o Azinho craseado, em todos os casos, tá? Eu preciso, primeiramente, da ideia de uma preposição. Porque a preposição a sempre vai aparecer na crase. Seja esse Azinho craseado, seja esse Azinho craseado aqui, ó, como por exemplo no aquela, seja nesse Azinho craseado, como por exemplo no a qual. Eu sempre que tenho crase, eu tenho uma preposição. Sempre, sempre, sempre. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês, analisa pelo contexto se o verbo, se o nome, pede ou não pede a preposição a. Se ele não pedir a preposição a, esquece crase. Quer ver? Vamos para as linhas 15, 27 e 40. Linha 15, pessoal, olha só que legal. A linha 15 diz assim, ó, faço rascunho e observo as coisas. Gente, quem observa, observa algo ou alguém. O verbo observar é um verbo transitivo direto, ele não pede a preposição a. Não pedindo a preposição a, esse as aqui não pode ser craseado, certo? Depois, a nossa outra crase está aqui na linha 27, ó, vale a pena. Pessoal, vamos lá, olha só, tira a pena e coloca esforço. Lembra desse macete clássico de tirar a palavra feminina, colocar uma palavra masculina? Se antes da palavra masculina aparecer ao, ele está te indicando que tem preposição mais artigo. Preposição a mais o artigo o. Ao, tarará. Agora, se não for substituído por ao, é porque não vai crase. Quer ver? Olha só, vale a pena. Tira a pena e coloca esforço. Vale ao esforço? Não, vale o esforço. Então, isso aqui te mostra que o que vem antes de esforço é tão somente um artigo. E se é só um artigo aqui, é porque antes de pena também vai ser só o artigo a. Portanto, vale a pena, não vai preposição, não vai crase. Tá bom, gente? Então, nos dois primeiros casos, nós não temos crase. Já no último caso, nós temos assim, ó, às vezes os filhos na vida adulta nos perdoam. Gente, pensa assim, ó, de uma maneira bem prática e objetiva. Quando que o às vezes será crasedinho? Quando ele tiver o valor de vez em quando for uma locução adverbial de frequência ou de tempo. Quando ele significar de vez em quando, esse às vezes será crasedinho. Então aqui, ó, às vezes os filhos na vida adulta nos perdoam. De vez em quando, os filhos nos perdoam. Então esse às vezes é craseado. Dani, me dá um exemplo de um às vezes que não seria nesse sentido, que não teria crase. Quando eu digo assim, ó, às vezes que tentei conversar com ela,
não obtive sucesso, tá? Então, ó, às vezes que tentei fazer alguma coisa. Então, esse às vezes, pessoal, é o artigo as mais o substantivo vezes. Então, nesse caso aqui, percebe que eu não poderia falar de vez em quando que tentei falar. Não faz sentido. Então, quando eu não consigo substituir esse às vezes por de vez em quando, é porque o às vezes é formado por um artigo mais um substantivo. E aí, nesse caso, não irá crase. Então, não cai nessa ladainha de que sempre que aparece o às vezes tem crase. Não, o às vezes craseado é aquele às vezes no sentido de uma circunstância de frequência ou tempo, ou seja, uma locução, um adverbial. E esse às vezes eu posso substituir por de vez em quando. Tá bom? Portanto, a alternativa correta aqui dessa nossa questãozinha, né, pessoal? Tá? Vamos lá, ó, é as sem crase, o as sem crase e o as craseadinho. Alternativa correta, letra B de Brasil, tá bom? Não deixa de dar o teu joinha, de curtir e te inscrever no canal. Te vejo na próxima. Até lá. Tchau.